Boa noite, pessoal. Estamos em mais uma aula ao vivo do nosso curso Perícia Judicial Online e estamos com a presença do engenheiro Clarel Rietti e vamos fazer essa aula diferente. Vamos fazer uma aula de experiências, vai juntar a experiência do Clarel Rietti e a minha experiência, né, de vida na perícias, né? E abrir assim o jogo para vocês, bem aberto, né? De como é que foi a nossa vida profissional até agora. O Clarel tem quantos anos, Clarel, de atividade como perito? Eu comecei em 98 com a primeira nomeação. Bom, em primeiro lugar, boa noite, pessoal. Vocês já me conhecem da segunda vez que a gente já participa do podcast com o Rui. E respondendo a pergunta, Rui, eu comecei a primeira nomeação em 98, mas eu estava há 2 anos já atuando como, assim, extrajudicialmente. Certo. Então eu poderia arredondar para 30 anos. 30 anos. Aí junta mais a experiência aí, que tem mais uns 42. A gente tem muito para conversar hoje à noite em cima dessa experiência e transmitir para vocês a nossa alegria de ser perito judicial há tanto tempo, né? E que o mercado é bom, ele está aberto a todos têm condição, né? Já que tem a formação necessária, né? Então, vocês podem ter aqui hoje uma grande fonte de informação, de testemunhos, né? Então, eu selecionei algumas perguntas aqui que vamos fazer, que é em decorrência de perguntas que nos fazem, né? Que aí eu transmito para o Clarel responder, eu também respondo junto e assim nós vamos ir. Agradeço muito aos nossos alunos do curso Perícia Judicial Online, que abre um espaço para que outras pessoas, né, outros seguidores, nossos seguidores, assistam também esse podcast. Todos vocês podem fazer perguntas lá no chat do YouTube, né? E depois nós vamos ler, dentro da medida do possível, né, as perguntas que vocês colocaram lá, já que o tempo que nós temos também é exíguo. Bem, Clarel, em cima da tua experiência, tu sabe que a atividade de perito judicial é uma atividade de indicação de confiança do juiz, né? O juiz ele tem que ter a confiança no perito para se tornar ele, o perito, um auxiliar da justiça. Vejam aí que o perito tem um encargo, né? Tem um invólucro, né? Muito respeitado, de ser um auxiliar da justiça. E nós temos que conquistar essa confiança do juiz para ele nos manter nomeando e nomeando também naquelas causas que são altas, de valor de discussão alto, que normalmente pagam honorários altos também, elevados também, de acordo com a discussão, né? Então, por que esse valor se torna elevado, dos honorários em valor de discussão elevado? Porque eles fazem lá perguntas, né, quesitos para o perito responder no laudo que são complexos, que levam o perito a estudar, reestudar a matéria, né? E até muitas vezes voltar a fazer a diligência no local mais de uma vez, como eu havia conversado com o Clarel aqui anteriormente. Bem, Clarel, o que é preciso para se tornar um perito judicial? Bom, para se tornar um perito judicial, o cara que é engenheiro, o arquiteto, o médico, o economista, ele já ele tem a capacitação para isso já. Então ele não precisa fazer um curso ou coisa do tipo. Mas, por outro lado, se ele não fizer isso aí, não vai ter a firmeza necessária, né? Então, para ele se transformar num perito judicial, ele tem que fazer curso, sim, tem que estudar, tem que se aprimorar e se cadastrar, né? Tem que fazer o cadastro devidamente cadastrado, tanto na Justiça Federal como na Justiça Estadual. E para ser nomeado, que talvez seja o que as pessoas querem saber, né? Tem que ir lá falar com o juiz. Marcar uma audiência. E foi assim contigo, Clarel? Tu foi lá, batesse na porta, toque. Foi. E que eu gostaria de conversar com o juiz. Eu não bati na porta, eu fui lá, na época do papel ainda, né? Processo em papel. Processo no papel. Então tu tinha ali o cartório, tu vai no cartório e diz, eu quero marcar uma audiência com o magistrado. Por coincidência ele está disponível hoje, pode ser hoje para ti, tá bom? E é estranho, pessoal. Parece que o juiz está sempre pronto ali.
Todas as vezes que eu fui lá conversar com o juiz, eu quero falar com o juiz, toque na porta, quero conversar com o juiz, a secretária vai lá, conversa com o juiz, e ele manda entrar. E tu já entra e já sai falando com o juiz. Muitas vezes já começa a falar da porta que se abriu ali, tu já começa a ir falando e até sentar no lugar tu já está falando. Já começou o teu discurso ali, né? Eles são muito receptivos, inclusive por causa da lei, né? A lei da magistratura obriga os juízes a serem urbanos com as partes e com os auxiliares da justiça. E eu falei já de início para vocês que o perito é considerado pela lei como um auxiliar da justiça. Então o juiz já tem aquilo na cabeça, ó, quando a parte tem que conversar comigo, deixa aberto e manda entrar a parte. Quando um oficial de justiça, um perito quer conversar também, abre a porta e que entre e venha conversar comigo. Então é muito, muito fácil. E as pessoas lá pensam, que o juiz não vai conversar comigo. Sou recém-formado. O juiz não vai conversar comigo. Eu não fiz nenhuma perícia ainda. E acaba conversando na boa, né, Cléo? Olha, na verdade é o seguinte, o juiz até tem interesse de conversar com a pessoa que se apresenta. Porque tem muito processo que as pessoas têm, assim, horror, que é o famoso processo AJG, né? Uhum. E os juízes têm dificuldade de nomear pessoas que aceitem trabalhar ao palio da AJG, né? Uhum. Então, quando um perito novo entra na jogada, o juiz tem interesse de conhecer o potencial do sujeito, né? Para ver o que ele tem a apresentar, ver olho no olho e tudo mais, e ter a ele ou não com uma pessoa que ele possa confiar, dependendo do histórico que ele carrega, né? É interessante quando a gente vem para um debate, né? Por exemplo, eu e o Clarel, não ensaiamos nada, não tem nenhum script, nada. É na base do conhecimento mesmo, né? Então, agora o Clarel falou, e vim desprevenido, assim, sem nada... Agora o Clarel tocou num ponto que eu nunca tinha tocado e nunca tinha chamado a atenção dos meus alunos e também no que eu escrevo também, que é que interessa ao juiz falar com o sujeito que está entrando ali na sala dele, para conhecer ele, já que eu falei, inclusive, que o juiz tem que ter confiança no perito para nomear. E essa confiança vem da capacidade técnica que aquele profissional tem e também, como falou o Clarel, olhar olho no olho. Se o juiz não gostar da pessoa, não ter empatia, possivelmente não vai ser nomeado, né? Mas pode o juiz criar uma empatia. Uma vez, num curso presencial, lá no Rio de Janeiro, um dos colegas disse que foi lá pedir para o juiz, seguindo a nossa orientação, foi pedir para o juiz ser incluído na sua lista, né? Ser nomeado a primeira vez, né? E ele disse que se sentou com o juiz, né? Conversa vem, conversa vai, os dois lá no Rio de Janeiro, viram os dois que eram torcedores do Botafogo Futebol Clube, uma raça em extinção. Certamente ali já gerou empatia entre os dois, né? E aquilo que o interessado em ser incluído na lista do juiz falava ali, certamente o juiz ia escutar com muita atenção, né? Então, o juiz realmente tem que estar... cativo àquele perito. E essa apresentação pessoal, eu sobreponho ela a todas. Inclusive, hoje eu estava fazendo nós vamos oferecer no nosso curso online, para vocês que são nossos alunos, um dossiê de documentos que vocês podem apresentar ao juiz para buscar a primeira nomeação. E lá no dossiê eu falo que a visita é o mais importante. Pode-se mandar uma carta por correspondência em SEDEX, mas como falou o engenheiro Clarel, que tem uma experiência muito, muito grande em perícia judicial, e lá pelas tantas ele meteu os peitos e foi lá e conseguiu a primeira nomeação e vem sendo nomeado ininterruptamente até hoje. Clarel, inclusive, tem hora que ele é perito e eu sou assistente técnico na mesma cidade. Estamos na mesma cidade aqui. E às vezes eu sou perito, ele é assistente técnico e a gente trabalha junto. Eu adoro ver o trabalho dele, porque ele é muito, muito completo. Ele é muito esmiuçado, o trabalho do Clarel. Eu queria até mostrar o livro do Clarel. Esse aqui é o meu livro, que está na promoção, que a Fernanda me falou aqui, de R$ 597. E tem mais 10% de desconto se for no Pix. E eu peguei também, já tenho aqui na nossa sala nosso estúdio de podcast, o livro do Clarel.
que o Clarel topou a parada aqui 1 minuto antes de nós entrarmos no ar, e ele também está vendendo o dele de mais de R$ 1.000 por 597. Ele topou o desafio de baixar muito o preço do livro dele de para R$ 597, também com 10% no Pix. Como isso foi na última hora aqui, que foi decidido pelo Clarel, talvez lá no link que vai estar abaixo aí no YouTube, vocês não consigam ver esse preço aí, tá lá o preço de R$ 1.000 e poucos reais. Mas amanhã de manhã, certamente está tudo ok, e vocês podem adquirir o livro do Clarel, que é esse aqui, que eu saliento muito. Aqui embaixo, na lista, tem incluso no livro, o livro é grosso, 43 laudos, 40 petições sobre perícia judicial, né, muito importantes que são, e 36 impugnações. É o seguinte, o perito ele é nomeado pelo juiz, ele faz a diligência de início de perícia, faz vistoria, exame de pessoa, exame de livros, e por fim o perito na sua casa, no seu escritório, ele reservadamente, ele com calma escreve o seu laudo. O laudo é entregue dentro do prazo que é fixado pelo juiz. Normalmente os juízes dão 30 dias. Se é muito complexo, 60 dias, né? Mas normalmente eles dão 30 dias. Aí o perito entrega o laudo e as partes têm direito a se manifestarem sobre o laudo do perito, apontar algum erro, alguma inconformidade, ou o laudo não estar completo o suficiente, né? Ou estar inconclusivo, então as partes podem reclamar, junto com os assistentes técnicos que cada parte tem direito a acompanhar o perito na perícia. Então, as partes lá vão poder reclamar do laudo do perito, se quiserem. E, normalmente, quando o perito faz um laudo, pode agradar uma parte e a outra não ficar contente. Porque não é que o perito vai puxar a sardinha para um lado, não, ou para o outro, ser imparcial. Não, é que a própria parte tá mal, né? Está enforcada lá no próprio processo. Então, o Clarel, ele no livro, que eu chamo bastante atenção, são esses modelos de responder às manifestações contrárias ao laudo. Que o perito entrega o laudo o mais perfeito possível, se a parte vê que está sendo prejudicada, ela vai gritar, ela vai falar, vai espernear, e o Clarel juntou 36 modelos de impugnações, modelos de coisas que ele respondeu no seu laudo complementar. A gente pode chamar laudo complementar, né, Clarel? Na verdade, não é um laudo complementar. É resposta, né? É uma resposta a alguma coisa que está sendo criticada como se não estivesse correta. Uhum. Então, por isso que tem o termo impugnação. Então, tu faz a tua resposta à impugnação. É claro que aí tu já aproveita e acrescenta mais alguma coisinha, né? Então, boa parte do livro, né? Ele tem essas impugnações que eu acho perfeitas para a nossa combinação, a nossa parceria. Eu já tenho falado em outros podcasts com o Dr. Clarel sobre isso aí. O meu livro, Manual de Perícia, que eu mostrei para vocês hoje, que também está na promoção, trata muito até a entrega do laudo. E muito eu não entrego, é posterior à entrega do laudo. Então, o Clarel ele vem e complementa com o seu livro, né, as impugnações. Quer dizer, ele vem responder às partes sobre o laudo que ele escreveu. Então, muitas vezes a gente escreve aquele laudo muito bem escrito e lá o advogado, né, vem lá arrumar um detalhezinho ou dizer alguma coisa que, na maioria das vezes, está errado. E o próprio perito pode responder, né, Clarel, de acordo com o que está no seu próprio laudo, né? É aí que entra aquele assunto, Rui, que nós conversamos tanto e foi tanto discutido, que é o subsídios, é aquele tema que eu incluí no livro, que é o item, é um dos pontos fortes do livro, na verdade, né? Que é o item subsídios esclarecedores. Ou seja, todo laudo que eu faço, eu coloco um item chamado subsídios esclarecedores. Certo. Eu sempre dou o exemplo da estaca. Então, se eu vou falar sobre um estaqueamento, eu falo dos tipos de estaca, a forma de cravar a estaca com menos vibrações e menos danos às construções vizinhas. Então, quer dizer, quando o advogado vai ler a respeito do que é uma estaca Frank, Strauss e coisas do tipo, ele sabe o que é porque já está mencionado ali. Então, ele se torna um trabalho técnico, mas um pouco entendível
mesmo para um leigo, um advogado, um juiz. Eu acho muito interessante essa estratégia do Dr. Clarel, quando ele elabora os seus laudos, de colocar o item lá bem no início, né? Subsídios esclarecedores, ou talvez até no meio, não sei, de acordo com o caso. Mas ele não larga a matéria da perícia já de soco, respondendo os quesitos, ou respondendo, falando sobre a diligência que ele realizou. Ele já bota num apanhado, né? Já mostra um ambiente todo, né? Para depois se debruçar tecnicamente e cientificamente no particular da perícia. Tu te lembra até, inclusive, até uma coisa que é engraçada, né? Já que a gente está falando sobre vivências, eu fugia muito de uma advogada que queria falar comigo que tinha perdido. Eu falei isso aqui, eu acho que foi no podcast 1 ou 2, não me lembro, que nós fizemos, que ela perdeu. A casa do cliente dela tinha trincado e ela jurava que era da obra do vizinho. E aí eu consegui provar por A mais B que não era. Tinha outra causa. A causa era as ponteiras filtrantes, né? Rebaixamento de lençol freático. Não era da obra do lado. Né? E eu constatei isso. E mostrei a diferença entre recalques por fundações causado por vibrações e causado por o terreno que ficou fofo em função do recalque do rebaixamento do lençol freático, né? E ela leu aquilo. Ela teve, não sei, a mulher resolveu ler os subsídios esclarecedores. E ela entendeu o que tinha acontecido. Então ela perdeu a causa e queria falar comigo de tudo que é jeito. Eu achei, puta, eu não vou ter que conversar com ela sobre esse assunto. Até que me pegou. Na segunda, terceira tentativa, ela me pegou. E aí, para minha surpresa, ela disse: eu estou tentando falar contigo essa terceira vez que eu ligo. É que eu queria te parabenizar pelo trabalho. Eu perdi, mas eu perdi satisfeita, porque eu entendi que o meu cliente não estava certo. Então ali eu usei nada mais, nada menos do que os subsídios esclarecedores para deixar todo mundo elucidado do que se tratava. Então convenceu. Não largar a matéria assim já de soco. Sim, chegar dizendo assim: olha, sim, não. O recalque do réu, do autor, não é da vibração da estaca, é do rebaixamento de lençol freático da obra da frente, não dessa da esquerda. É uma dica muito boa do Clarel Rietti, para nós aí que escrevemos laudos, né? Tanto para peritos experientes, que muitos que estão nos assistindo são peritos experientes, clientes antigos nossos, né? E outros são novos profissionais chegando na área da perícia judicial, que são os alunos do nosso curso Perícia Judicial Online. Pois bem, fica a dica aí do Dr. Clarel de colocar uma matéria esclarecendo um todo, né? Para depois ir particularmente no objeto da perícia. Exatamente. Então, o mercado de perícia judicial tem do perito e do assistente técnico, né? E nós estávamos falando aqui muito sobre o perito entregar o seu laudo e um advogado gostar, porque é benéfico a sua parte, e o outro advogado não gostar, porque a própria parte está fundada em problemas, né? Então, o laudo vai ter que favorecer alguém, né? Mas por causa em cima da verdade. E o Clarel, ele falou junto comigo, na mesma voz, né, de que acontece isso. Mas às vezes, e aconteceu comigo também um caso, que era uma concessionária de serviço público. E eu fiz o laudo contrariamente à vontade daquela parte. A parte se ferrou mesmo com o meu laudo. Porque o laudo era claro, bem fundamentado, iguais, os meus laudos são bons. E os do Clarel talvez é melhor ainda. Né? Obrigado. Eu gosto muito dos teus laudos. Quando eu leio os teus laudos, eu gosto muito mesmo, sinceramente, gosto muito. E essa parte que era a concessionária levou ferro no meu laudo. Eles espernearam no laudo, disseram um monte de coisa, né? E pode vir até com baixaria para cima de nós, né, peritos? E podem dizer o que quiser, porque os advogados não sofrem nada, né? E a gente tem que ficar calmo, né? Relaxado e partir para cima da explicação do laudo, né? Não se deixar ofender, né? Baixar o nível também. Então, essa parte aí, a concessionária não gostou do laudo, esperneou, gritou no laudo e depois me contratou como assistente técnico em processos em que ela era parte em outras cidades. Em todo o estado do Rio Grande do Sul, eu fiquei como assistente dela nos processos
quer dizer, meteram o pau em mim e depois me contrataram como assistente técnico. Eles viram que tu era bom, eles viram que tu sabia fazer o trabalho. O Clarel também, o Clarel, ele, como eu falei para vocês, tem hora que eu sou perito, o Clarel é assistente técnico, tem horas que ele é perito e eu sou assistente, e o Clarel, como ele tem nome na cidade por entregar laudos muito bons, então ele é contratado seguidamente como assistente técnico, certo, Clarel? Sim, bastante. Não então, só aqui, como em outras cidades também. É um mercado, principalmente né, Pelotas, de assistente, né? E o que é o melhor, o trabalho de assistente, o mercado de assistente técnico ou de perito? Tu te refere ao que eu gosto mais ou em termos financeiros? O gostar mais também. Eu, por exemplo, quando é o réu, né, que vem me contratar como assistente técnico, eu fico meio assim, não querendo, eu boto os honorários mais em cima. Na verdade, nem sempre o autor vence, né? Eu estava contando agora há pouco o caso de uma pessoa que era autora e perdeu. Sim, sim. Então não dá para pensar assim, quem é autor é o que tem razão. Mas vê o Às caso vezes a pessoa está si, enganada. Né? Dá uma olhada no caso, no relato do caso que o cliente faz, né? Eu, sinceramente, eu não gosto muito de atuar como assistente técnico do vilão. Né? Então eu tento me escapulir quando eu vejo que o cara está errado mesmo, já dá para ver direto, né? Então, mas ou quando botar honorários mais elevados, que aí ele vai embora naturalmente. É uma maneira de afugentar, né? Mas também tu pode cobrar alto e o cara querer mesmo assim, aí tu acaba tendo que defender. E aí a gente pode dizer também, aquele que é o vilão da história, né? A gente pode dizer, eu trabalho como assistente técnico, mas o meu laudo vai ser dentro da ética e da honra, né? O caso que aconteceu... E aí eu vou entregar o laudo. E eu vou conversar contigo antes de entregar o laudo para ti, né? Se tu achar que devo entregar o laudo, eu entrego. Se não, e você pode até achar que não deve entregar, porque vai comprometer mais aquilo que eu vou botar no laudo, né? Quando a coisa está escancarada, quando a coisa assim está escancarada, porque tu vai pegar um serviço, tu já sente o que vai resultar naquilo tudo, né? Tu só vai consubstanciar aquilo para chegar naquele final que tu pretendes. Mas tu não vai descobrir durante a diligência. Tu já saca, olhando os documentos, tu já te liga quem é que está com a razão. Teve um prático da Barra, esses caras que ganham 300 mil reais por mês, né? Para dirigir navios, para não encostar na parte baixa do mar, né? Cuido o trajeto. Eles são muito bem remunerados, são os práticos da Barra, né, que a gente chama. E ele chegou lá, um dos práticos, e disse: eu fiz um edifício de 4 pavimentos e tem uma casinha do lado, muito bonita, e a casa está destruída. E eu tenho desconfiança que pode ter sido eu. Aí eu pedi para ele me mostrar as fotografias que ele tinha tirado, aquela coisa toda, né? Só pelas fotos eu vi que era a obra dele que tinha causado, e eram uns danos graves mesmo. Eu disse para ele: olha, tu fez sondagem no solo? Tu fez sondagem geotécnica? Tu fez o exame geotécnico? Não. Como é que tu fez as fundações, então? O meu engenheiro fez em cima do para-brisa do carro. Bom, então, sinto te dizer, mas se o teu prédio não tem recalque dentro dele mesmo, ele sofreu um recalque absoluto, não diferencial. Por isso que tu não enxerga a trinca dentro do teu edifício. Sim. Mas ele desceu e levou com ele os dois lados. Do lado um consultório de um médico, psiquiatra, e do outro lado essa casinha de boneca, que eu chamo, porque era uma coisinha bem, bem legal. E já vou te avisar que tu vai perder. Aconteceu um caso comigo, já que tu falou tá, em navio, esse troço. Eu peguei uma perícia que era um navio que tinha batido num pier aqui do Porto de Rio Grande. Bateu no pier e o navio bateu, já estava carregado e seguiu para a Europa. E o navio estava para voltar para o Brasil. E aí o dono do navio, o armador, ele se tocou, ele viu que quando o navio chegasse no porto de Rio Grande novamente, o navio ia ser preso por ter quebrado as estacas do pier. E aí eles então entraram com uma prática bem normal, que tem muitas perícias, que é a produção antecipada de provas, que é uma medida cautelar, né? Um processo cautelar, uma ação cautelar, onde se faz um laudo e depois vai se discutir uma indenização ou o que for, mas primeiro sai daquele processo somente o laudo. Ninguém ganha, ninguém perde. É meramente o laudo que sai do processo.
E eu fui chamado para ser perito, né? E um amigo meu, grande amigo meu, era o assistente técnico de uma parte. Da parte que tinha batido no pier do porto, o dono do navio. E o navio, em vez de vir direto para Rio Grande, foi para Santos. Aportou em Santos e nós fomos aqui de Rio Grande a Santos, viajamos no mesmo avião, eu, o assistente técnico do navio, que era o meu grande amigo, e mais um assistente técnico da outra parte, que era do pier que tinha sido abalroado pelo navio, que quebrou as estacas lá. Cada estaca era avaliada em 750 mil dólares. Porque tinha que trazer o bate-estaca do Rio de Janeiro, flutuando, né, até Rio Grande, para cavar 2, 3 estacas e ir embora. Só isso aí dava cada estaca 750 mil dólares. Então, nós fomos viajar todo o tempo, né, todo mundo junto, eu, os 2 assistentes técnicos, nós jantamos junto, nos hospedamos no mesmo hotel. E ele lá na vistoria de campo, lá no navio, com o mergulhador descendo no mar, indo por baixo com a câmera, filmando, e nós em cima da lancha online, vendo a filmagem toda, né? E dizendo para o mergulhador, falando com o mergulhador, mais para a direita, mais à esquerda, e ele puxava a câmera de um lado para o outro, conforme nós pedíamos. E esse meu amigo assistente técnico, que era da parte que seria perdedora, no caso, né? Ele acompanhou todo lá o esquema, fazia perguntas, ele queria que nós nos esforçássemos mais. Depois viemos para uma outra vistoria que já era no cais aqui, no pier de Rio Grande. Também com novos mergulhadores que mergulharam lá, mesmo esquema, com filmagem, e nós em cima no pier, vendo a filmagem, né? Mais para lá, mais para cá, e com correnteza. Tinha uma correnteza fabulosa naquele dia. O mergulhador tinha que se agarrar na estaca do pier para não ir embora com a correnteza. E de novo, esse meu amigo, assistente técnico, em cima lá, né? Bem cri-cri, né? Lá incomodando. Cri-cri é uma gíria nossa para quem é muito esforçado. Então, ele ficava em cima todo o tempo, e aí eu entreguei o meu laudo e esperei os 15 dias para o assistente técnico, ele, né, entregar o parecer dele. Ele ficou calado, não falou nada, não entregou nenhum documento. Por quê? Qualquer coisa que ele falasse poderia demandar contra a parte dele, né? Então é uma prerrogativa, né, da parte não apresentar nada, não juntar o parecer do assistente técnico, ficar caladinha. Porque qualquer coisa que fale pode prejudicar ela mais ainda, né? Já que nenhum profissional vai jogar a honra, a ética, apenas para defender a sua parte, porque está sendo remunerado. Então, a gente pode, num caso como esse, dizer, olha, eu vou agir de acordo com a ética, a ciência e os fatos. E não vou me furtar isso aí. Dizer claramente, né? E aí, se quiser receber o meu parecer, eu escrevo. Senão, não escrevo. Então a gente tem essa saída, né? Parecer... Pode pegar o vilão, né? E diz assim, eu faço com essas condições. Esse prático que eu estava mencionando agora há pouco, eu disse para ele, olha, eu faço o teu trabalho, mas o trabalho vai ser contra ti mesmo. Tu quer contratar e tu quer me pagar para eu dizer que tu tens que pagar todo o conserto da casa? Eu pago, sim. As coisas que eu faço de errado, ou que eu sou responsável, eu sou digno de pagar. Só que eu não quero pagar uma fissurinha de um fio de cabelo que se tu encontrar lá, eu não quero pagar, porque eu não gostei daquela mulher. Aquela mulher foi muito, muito agressiva comigo. Mas eu quero pagar, mas eu quero ter certeza que tudo que tu botar no laudo, a culpa é minha. Tá? E se tiver uma coisinha que não seja minha, tu bota que eu vou ficar contente. Porque isso aí eu não vou querer pagar. Mesmo que seja uma coisinha de nada. Esse depoimento do Clarel aqui é fantástico. Essa aí é muito boa. Essa aí dá um recorte tanto, né? Porque nós aqui, no início eu falei, né? Nós vamos abrir o jogo aqui porque nós vamos fazer um podcast, né? Para os nossos alunos do curso online, pegar experiência, né? Aberto também a todos os nossos seguidores.
e que vamos mostrar, assim, o íntimo todo da coisa, né? E o Clarel veio com um depoimento bem, bem íntimo, né? Mas é muito engraçado. Eu É muito engraçado. até O cara dizer, gelei. não, eu quero pagar, mas eu quero ter certeza que eu fui culpado. Eu quero ter certeza. Eu acho que, olha, vai ter que dar o laudo também para eles. Porque como é que a pessoa vai deixar eu entrar na sua casa, né, pensando que eu vou querer ir contra eles e não vai querer também ter uma cópia do laudo? Não, verdade. tudo bem, pode dar. Mas primeiro para mim, nem que seja por 1 minuto antes. Que eu quero pegar o laudo da frente, depois tu entrega para eles. Cheguei, tá, tudo bem, vamos satisfazer teu ego. Né, teu ego, eu dou para ti e depois entrego uma cópia para eles. Final feliz, cara, até se dando bem depois. É, legal. Não, muitas vezes a pessoa se convence que ela está errada, né? E entra em acordo com a outra parte ali, o vizinho, né? Que Eu pode acho ter que ele acontecido. pensou que eu ia dizer, não, vamos sair dessa, coisa e tal. Não, tu tá perdido, tu arrebentou a casa do lado ali. Bom, quem não é formado em direito pode ser perito judicial? É uma pergunta que a gente sabe, né? A resposta claramente, né? Todo mundo sabe. Mas seguidamente fazem isso aí. Porque associam que o perito trabalha no ambiente do direito, então ele precisa de um advogado do lado. Não, eu não concordo com isso. O perito ser obrigado a ter um advogado do lado. Não. O perito, o juiz espera que ele é leigo, que ele vai agir como leigo e vai falar segundo a linguagem dos leigos, porém no ambiente da justiça, né? Inclusive, nós estávamos conversando aqui, antes de entrar em cena, que o artigo 4... É o 473, esse artigo aqui o artigo é poderoso. o artigo que ele chamou a atenção, o Clarel, né, o 473, ele até anotou aqui para nós, do Código de Processo Civil, que ensina a fazer laudo. É uma aula de laudo, de como fazer o laudo. CPC dando aula. E o Clarel diz assim, pá, com isso aqui, se os peritos leem esse artigo e aplicam, né? Ou o assistente técnico aplica, o perito aplica esse artigo, ele vai se dar bem, ele vai apresentar um bom laudo. Agora, se o assistente técnico aplica esse artigo, explicando para o advogado da sua parte que o perito falhou nisso, tais itens do código do artigo 473, né? Então, aí pode dar uma arma muito forte nas mãos do advogado da parte que ele representa. Porque ali está escrito como deve ser o laudo. Não tem saída, tem que escrever daquele jeito que está no artigo 473 do Código de Processo Civil, que, graciosamente, o Clarel trouxe aqui a baila no nosso Aquele podcast. dia que nós fizemos o nosso segundo podcast, eu não tenho certeza se foi no segundo ou no primeiro, que nós conversamos sobre isso. Qual é a diferença de um laudo bom e de um laudo ruim? Aí, quando eu comecei a enumerar o laudo ruim, e comparando com o laudo bom, na verdade eu estava falando do artigo 473, onde o cara, para poder fazer um laudo bom, ele tem que seguir aquelas regras ali, né? Aqueles parâmetros que são exigidos por lei. Uhum. Então, se o cara for seguir aquelas cláusulas todas, aqueles incisos, dificilmente ele vai ter o laudo derrubado. Essas aí mesmo. Aqui? Ok. A equipe aqui de apoio, a Fernando e o Marcel, estavam me mostrando aqui as perguntas que nos colocaram aqui para responder dos alunos, né? Ok. Então já vamos aqui entrar nas dúvidas dos alunos. Alunos ou que estão participando do chat? Foi tirado do chat do YouTube. Quando o perito percebe que o processo é mais complexo do que parecia inicialmente, é possível pedir complementação de honorários? Como isso deve ser feito? Olha, não sei quem é que tu vai Vai para ti primeiro. É muito complicado tu pegar, tu tem um tempo para poder apresentar tuas pretensões honorárias, tu tem tempo para dizer que tu não tem como fazer por falta de tempo, tu tem todos os meios possíveis e imagináveis para te escapar daquele trabalho. Aí tu aceita o trabalho e apresenta os honorários. Aí depois, na hora de entregar, tu diz, isso aqui eu não consigo fazer, esse documento eu não acho, não tem como encontrar, é impossível fazer isso.
Aí fica uma coisa contraditória. Se tu aceitou, é porque teoricamente tu leu o que tu tinha que fazer. isso. E se tu leu o que tu tinha que fazer, tu tem que saber responder aquilo ali. Então tu vai te queimar com o juiz fazendo isso. Claro, vai se queimar. É melhor muitas vezes perder aquilo ali, aquelas horas de trabalho que não foram contabilizadas porque foi falha do perito, né? Mas já aconteceu comigo de eu fazer um laudo super extenso e eu ter pedido pouco de honorários. E aí eu pedi uma complementação de honorários e a outra parte, ela concordou. Vocês podem concordar. Concordaram e tá aí tudo bem, passou, recebi e eu fiquei ufa, né? Nessa eu me safei, mas eu não era nada certo receber aqueles O honorários. normal era não receber. Não A pessoa receber, legal dizer, olha, aceitou. Tu aceitou fazer o trabalho nas condições que estavam ali, não tinha... E apareceu um cliente com uma dúvida também, que ele respondeu todos os quesitos e não tinha respondido 2, alegando que não tinha habilitação na área. Não sei se eu trouxe isso na... Aí o advogado da parte disse assim, não, negativo. Ele leu todos os quesitos, fez a sua proposta de honorários para responder todos. E aqueles 2 que não tinham habilitação, que ele contratasse, então, um profissional habilitado na área, de consultor, que ajudasse a responder aqueles 2 quesitos. Exatamente. Então, eu acho que o Clarel também participa dessa ideia. Como a minha também é uma firma multidisciplinar. Então é muito comum eu fazer um laudo onde envolve economista, administração de empresa, o cara formado em administração de empresas, topógrafos, engenheiro civil, arquitetos e outros engenheiros civis, né, que eu sou engenheiro civil, mecânico. Enquanto vê, tu tem ali 5 elementos com formações diferentes no mesmo trabalho. Cada um assina a sua RT e eu assino como coautor. Sim. E a responsabilidade geral é minha, mas cada um tem a sua responsabilidade. Agora, tu pegar um trabalho que entra uma matéria que não é tua, que não é da tua habilitação, e tu pega e diz, não, esse aqui eu não posso responder porque isso aqui é para engenheiro, ele de outra área, engenheiro mecânico, eu não sou engenheiro mecânico. Pô, então tu contrata o engenheiro mecânico e responde. Aconteceu um caso comigo que era uma pintura que embolotou. Aqui mesmo na Praia do Cassino. A pessoa tinha lá uma casa térrea de esquina, comprou a tinta na loja e pintou as paredes e embolotou toda a parede. Eu não entendo nada de embolotamento de parede por pintura, né? E aí eu levantei o telefone do gancho e falei com um colega meu, engenheiro químico, né? E perguntei para ele sobre embolotamento de pintura. E ele me deu a explicação ali, né? E depois, no final, eu anotei em 3, 4 linhas, eu acho que 3 linhas, a resposta, o que ele achava porque tinha embolotado e o que ele fundamentava, né? E no final da ligação eu perguntei para ele, quanto é os teus honorários pela que a ligação, essa consultoria que tu tá me dando? Aí ele disse, não vou te cobrar nada, Rui, não tem, não, que isso, não. Um papo por telefone. Eu disse, não, eu preciso que tu dê o valor, porque eu preciso da tua ART, a anotação de responsabilidade técnica, que é uma obrigatoriedade dos engenheiros, né, apresentarem trabalhos que realizam. Então eu pedi a ART, anexei ao laudo a ART dele e respondi o quesito que tratava do embolotamento, fundamentando naquilo que ele me falou, né? Então, quer dizer, a consultoria ela vem com uma mão na roda para nós, né? Inclusive quando a gente não tem tempo de trabalho, né? Não tem tempo para trabalhar numa perícia, a gente contrata uma pessoa que venha nos auxiliar a fazer aquele trabalho, ou está soberbado. Por exemplo, o Dr. Clarel, ele tem N perícias em andamento. Se ele trabalhasse com processo em papel hoje em dia, se ele trabalhasse com processo em papel, hoje é tudo processo eletrônico, mas se ele trabalhasse em processo em papel, não daria para entrar no escritório dele, na casa dele, que seriam pilhas de processos. E antigamente era assim, na minha escrivaninha, quando era processo em papel, era em pilhas de processo. E eu não botava dentro de armário, não queria botar os processos dentro de armário, porque aí eu perdia o visual. E eu sabia que tinha que cumprir, né? Botando as pilhas na minha frente, e aí eu lá comprava. Aí quando entrou o processo eletrônico, aí foi uma beleza, né? Sim, facilitou muito. Facilitou. Distanciou as pessoas. Vocês que estão entrando na perícia judicial e pretendem entrar, vocês vão ser agraciados com
Tecnologia. a tecnologia do processo eletrônico, que é fabuloso. E nós, no início, o Clarel e eu, sofremos com papel, né? No Tinha papel... tinha que buscar e trazer para o escritório, voltar. Para as pessoas que entraram agora, que estão entrando agora, por exemplo, tu pega ali, tu tem toda a movimentação processual ali, dentro do teu painel de controle de perito. Naquela época, para tu saber o andamento, se saiu um despacho ou não, tu tinha que ficar numa fila e uma impressorinha matricial, não sei se tu te lembra disso, e tu tinhas um ticket na mão para chegar e esperar a tua vez e apresentar os processos que tu queria que fosse impresso a movimentação. Só para saber a movimentação. Não saber o que era o despacho, sem saber o que sem era saber o que tinha realmente acontecido. O que as partes colocaram. Se te interessasse, aí tu ia ter que pegar aquele processo, que às vezes tinha 10 alças, ou seja, era um processo que tu tinha que ter um carrinho para carregar. Que os processos antigamente em papel, isso aí não vale nem a pena a gente entrar muito no fundo do que era o passado, né? Mas os processos eram em papel e cada volume do processo ia até 120 folhas. Aí já mudava para um outro volume. E tinha que carregar aquilo tudo. E hoje não, hoje é uma facilidade enorme, é uma barbada hoje. Isso é verdade. E a gente pegou também, eu e o Clarel, que antes era ruim, eram os honorários. Hoje em dia, a partir da evolução do Código de Processo Civil, que diz que o perito deve fazer a sua proposta de honorários, é o perito obrigado a fazer a proposta de honorários, o juiz avista as partes e depois ele bate o martelo fixando, determinando qual é o valor dos honorários. Quer dizer, nós começamos a trabalhar sabendo o quanto vamos receber. E com direito, com possibilidade também de receber adiantamento do 100% depositado. Então, nós entregamos o trabalho, quer dizer, começamos a trabalhar com dinheiro no bolso, entregamos 50%, entregamos o trabalho e quase que imediatamente, depois de ser dados os esclarecimentos sobre o laudo, nós recebemos o restante de 50%. E antes não era assim. Antes era bravo, porque nós fazíamos a proposta não, o pedido dos honorários no final, na entrega do laudo, com o pedido de proposta de honorários. E o juiz dava o valor que a gente pedia ou não. A gente ficava em suspense. E aquilo ali era difícil para nós, né? Ou se não tinha aquele juiz que determinava já o teu valor, né? Que eu achava aqui do meio... Era muito comum, principalmente no estado de São Paulo. Até pouco tempo, alguns juízes de São Paulo que não estavam ainda atualizados com o Código de Processo Civil, estavam determinando provisoriamente os honorários do perito. Arbítrio os honorários do perito em tanto. Ele chegava e dizia assim, o honorário do perito é R$5.000. E o perito depois, desavisado, né, não entrava com a sua proposta de honorários, segundo o novo Código de Processo Civil, e recebia aqueles R$5.000. Agora, se ele entrasse com a proposta de honorários, ele ia fazer uma proposta de, por exemplo, R$25.000 e o juiz possivelmente teria que fixar naquele valor, já que a dificuldade do trabalho, a complexidade, talvez exigisse, né? Então, mas já agora, mesmo no interior do estado de São Paulo, os juízes estão procedendo corretamente, fixando os honorários do perito e dando 50% de adiantamento para o perito antes de começar a perícia. Na verdade, todos os juízes estão dando para o perito declinar suas pretensões honorárias. E aí ele dá vista às partes para se manifestarem a respeito das pretensões do perito. A parte que pedir uma diminuição volta para o perito para ver se ele vai aceitar diminuir um pouco ou não. Se tu não diminuir ou diminuir muito pouco, pode acontecer de o juiz mandar pagar aquele valor. Porque ele entendeu, aí ele se manifesta. Entendo que o valor que foi cobrado é um valor justo, é o valor que está sendo usado comumente, de forma comum, comumente usado, e ordeno que decido que a parte autora faça o depósito sob pena de perder a produção da prova. Ou, às vezes, o próprio juiz pega e nomeia outro perito, que acaba, às vezes, cobrando até mais caro. Sim. Aí o cara que não queria pagar vai ficar pensando, eu que não quis o primeiro, agora estou com esse outro aqui que está pedindo mais, né? Mas ficou uma coisa mais justa. Eu acho que essa mudança foi para melhor.
Então, eu vou te fazer vou te pedir um comentário de uma narrativa que eu vou te fazer aqui. Semana passada apareceu um cliente nosso pedindo suporte pelo WhatsApp para mim. Os nossos clientes do curso online, todos têm direito ao suporte gratuito, vão falar diretamente com a Tiane ou comigo, né? E caiu direto para mim responder. Era o caso seguinte: ele tinha sido nomeado, fez uma proposta de honorários e pediu adiantamento de 50%. Isso lá no estado de São Paulo. O estado de São Paulo costuma apresentar GAF. Os juízes costumam apresentar GAFs. E ele pediu 50% de adiantamento. E o juiz dizia assim: tá, tu quer os 50% de adiantamento para pagar que despesa que tu vai ter? E aí o cliente perguntou: eu tenho que explicar quais as despesas que eu vou ter somente para receber os 50%? Tu está dizendo que o perito respondeu isso? Não, o perito me perguntou: eu sou obrigado a apresentar sempre que eu pedir 50%, dizer onde eu vou gastar os 50%? O normal, eu não sei se tu fez isso em forma de pergunta, mas eu vou falar. Foi o que o juiz exigiu. Ele disse assim: não, tens que me dizer, eu te dou 50% se tu me disser em que despesa tu vai gastar. Mas o perito não tem que pedir 50% sem explicar alguma coisa. Ele vai dizer que ele quer 50% para adiantar os custos que ele vai ter com material de escritório. E a vida dele, porque ele vai receber... tem o início de perícia e ele vai receber a totalidade lá adiante, lá 6 meses depois. Exatamente. Ele não trabalha só lá. Ele tem um escritório, ele tem uma empresa. Ele vai ter que trabalhar na frente. Então ele pede aqueles 50% para custear os trabalhos. Isso aí tu não precisa... Agora, se é uma perícia de um valor maior, uma perícia de 100 mil, 200 mil, 300 mil, então eu aconselho a pessoa a montar uma tabela mostrando os custos que a pessoa vai ter dividido com despesas de viagem, despesas de alimentação. Quando tem despesa. Aí tu vai deixar aquilo ali de uma forma clara para o pagador saber que está pagando, tanto vai ir para o bolso efetivamente do perito e tanto vai ir para os gastos que o perito vai ter. Isso eu acho que é importante ter. Essa decisão do juiz ali de querer saber aonde ia ser gasto os 50% foi uma falha dele, né? Porque em nenhum lugar do Brasil eu nunca tinha visto isso. Aqui em nossa empresa nós recebemos as dúvidas de todo o país. Chega tudo aqui. Então a gente sabe tudo que acontece em tudo que é lugar. E nunca passou isso em lugar nenhum, sobre ter que explicar onde vai botar os 50%. Isso aí era antigamente, lá no Código de Processo Civil antigo, que estava previsto, em casos de despesa, lá adiantar 50% para pagar as despesas. Não, mas isso era lá atrás. Olha, eu vou aproveitar só para encerrar essa parte aí dos 50%, que eu acho interessante contar um caso que aconteceu comigo e é real, que nem faz tantos anos isso, faz pouco tempo. Era um juiz novo, mais novo de idade, recém-concursado, e ele passou 6 meses na comarca aqui de Rio Grande, e ele indeferiu a solicitação dos 50% de adiantamento. No primeiro momento, eu pensei assim: vou declinar. E pronto. Não estava precisando daquele trabalho. Fica o juiz queimado. Mas eu pensei: mas por que eu vou agir pelo instinto de declinar, como se eu quisesse retaliar? Não, eu peguei, fiquei quieto, dei o meu tempo que eu tenho direito para responder, e na resposta, na minha manifestação, eu falei para o magistrado na possibilidade dele reconsiderar sua decisão, uma vez que a proposta de honorários tinha sido feita com base no adiantamento. Claro. Então, se eu não tiver o adiantamento, o valor não é aquele. Não é aquele. Boa saída essa. Muito boa, parabéns. Nós dissemos aqui, nós íamos abrir tudo, né? Toda a intimidade da coisa da perícia judicial. Estamos fazendo com essa declaração aí do Clarel, é muito boa. Tu vai ter gastos com despesas de diligências, material de escritório, fotografia. Seria outra proposta de então, não tem adiantamento? Então o valor não é X, é X mais alguma coisa. Então não dá para dizer só, né? Muito boa. Então, pessoal, aí sobre o adiantamento de honorários, fomos muito bem, falamos muito bem sobre ele.
Na prática, qual a melhor forma de um perito iniciante conquistar suas primeiras nomeações judiciais? Deixa eu só falar uma coisa, desculpe te interromper. Ele voltou atrás. Voltou atrás. Deu 50%. Deu. Não, claro, porque as pessoas devem estar pensando. Mas já era o novo Código de Processo Civil? Já, claro. Então, falando. Ele viu que estava errado. 3, 4 anos atrás, isso. Então ele viu que estava errado. Viu que estava errado. Então tem uma pergunta aqui do chat do YouTube que pergunta: na prática, qual a melhor forma de um perito iniciante conquistar suas primeiras nomeações judiciais, sem já ter experiência anterior? Um perito inexperiente, nunca fez perícia, como é que ele consegue a primeira nomeação? Bom, o Clarel foi lá na porta, toque, bateu na porta do juiz e pediu para falar com o juiz. E eu fui semelhante assim, né? Eu tinha estudado perícia judicial, fiz curso, mas não aprendi nada. Os cursos eram muito fracos e realmente não aprendi nada no curso. E aí eu peguei a informação aqui e ali, comprava os livros da editora Pini, que falavam de perícia judicial, li todos os livros e continuei ainda inseguro. Não hoje, como tem o livro do Clarel aqui, né? Tem o manual de perícias que entregam tudo sobre a perícia judicial. Além dos podcasts de intimidade aqui que a gente está indo. Então, essa coisa aí do... O que eu estava falando mesmo? Tu estava falando sobre a questão de você bater na porta para te oferecer não tendo experiência, né? Sim, que argumento que tu vai ter para o juiz ser convencido? Eu escutava o meu primo, que era secretário do juiz, dizer: olha, vai nesse mercado de perícia judicial, porque eu estou vendo, eu sou secretário do juiz, eu faço lá a liberação dos honorários deles. E eles estão ganhando muito bem. E aí eu fui nessa água aí e acabei lá batendo na porta do juiz, que ele era secretário. E me apresentei, conversei com ele, né? E aí o juiz começou a me nomear, assim, uma atrás da outra, ia uma atrás da outra, sem a influência do meu primo. Ele até hoje é falecido. Eu me dava muito bem com ele, ele foi meu colega de aula, né? Tu tá falando do João Salomão, Isso, né? Isso. Ele foi meu colega de aula, um baita advogado, né? Um cara muito inteligente, a família toda sempre, né? Sim. Mas essa questão de fazer o toque-toque na porta, eu não aconselho a fazer o toque-toque na porta sem ter feito um curso de extensão primeiro. Não, tem que ter. Não fazer, não. Por melhor aluno que ele tenha sido, o cara seja inteligente, saiba a matéria, tem que ter um pouco de autoconfiança que só um curso tem que vai mostrar te dar. Capacidade. Naquela conversa ali tem que mostrar capacidade. Não, porque senão tu chega ali, o magistrado te faz um comentário que leva para a área um pouquinho que seja do direito ali, um pouco do CPC, um pouco do... E tu demonstra que tu não tem esse conhecimento, só o técnico, tu fica meio que queimado, né? Então, eu acho que o curso, mesmo que seja fraco, um curso de extensão, tem que ser feito para tu ter a tua autoconfiança preservada. Agora, tens que torcer a Deus que tenha te dado um pouco de simpatia, tu conseguir ganhar a empatia do magistrado, tu ter uma boa... E principalmente um trabalho bem feito, né? Claro, mas para tu fazer o trabalho bem feito, tu tem que ser nomeado primeiro, né? Com os laudos que o perito Clarel Guetti apresenta para os magistrados que nomeiam ele, duvido muito que os magistrados vão largar ele. Não largam ele. Porque o magistrado, ele precisa do perito. Porque se o magistrado se agarra num laudo que é fraco, fica lá aquele processo truncado, parado, e sobe para o tribunal para decidir. Lá o tribunal manda fazer a perícia toda novamente porque o perito foi fraco. Então o juiz não quer se arriscar. Então ele quer realmente o perito com capacidade técnica. E um bom momento de o juiz avaliar a capacidade técnica é quando o perito entra na sala dele, olho no olho, como disse o Clarel, e se decidir pelo profissional, né? E ele vai... E aí, em cima daqueles trabalhos posteriores que ele vai entregar. Exatamente o que eu ia dizer. Nos trabalhos posteriores, é até bom, eu torço que tenha uma impugnação, para poder, na impugnação, acabar... O Clarel, né, tem 36 modelos. Ele me falou aqui antes que o livro, brevemente, vai estar também no formato digital. E no livro, no formato digital... Essas 36 modelos de impugnações estão lá também em formato digital que pode baixar direto no computador.
E no caso, o Clarel, quem não compra o livro, quem compra o livro físico, ele cobra também pelos documentos todos que ele tem, né? 36 impugnações, os modelos todos digitalizados, né? Então, aguardem o modelo, a forma digital do livro do Clarel. É E bom o deixar uma nosso coisa... livro, nós só temos o físico, o Manual de Perícia é só o livro físico. E a promoção dos dois é sensacional, o do Clarel e do Manual de Perícias. R$ 597, com 10% de desconto no Pix. Não percam aí essa nossa promoção. Eu quero deixar bem claro uma coisa, esses 43 laudos, 40 petições e 36 respostas a impugnações são apenas exemplos reais que eu fiz atuando como perito do juízo. Esse livro tem 900 páginas, então aqui dentro a parte teórica, técnico-teórica, está aqui dentro. Então, quer dizer, os exemplos que tem reais aqui são apenas um bônus, é o que tem a mais. Ah, entendi. Mas o que importa mesmo é o que está escrito, a vivência do que aconteceu, e toda a parte teórica está inclusa no livro em si, né? Parabéns, mais uma vez eu sou encantado com o livro e me senti muito honrado em prefaciar. Eu também. Apareceu aqui em casa, né? E disse assim, Rui, quero te mostrar aqui meu trabalho. Achei sensacional e disse, eu queria que tu prefaciasse. Eu me senti muito honrado vendo a qualidade do interior, do miolo do livro, né? Então, e aí estamos seguidamente em parcerias. Eu e o Clarel aí estamos tentando um novo mercado, porque a gente viu aqui, eu e o Clarel, que nós podemos abraçar também o mercado de assistência técnica em outras cidades, né? Eu até admito, se tu fosse perguntar, eu já anteciparia a resposta, te dizendo assim, vamos supor que tu perguntasse, o que tu prefere, trabalhar como perito do juízo ou fazer assistência técnica? Eu, sendo honesto mesmo, assim, jogo aberto, sem filtro, eu prefiro trabalhar como assistente técnico. Porque como assistente técnico, eu boto em uso tudo que eu aprendi nesses 30 anos na área do direito. Eu sei que existe uma linha muito tênue entre o direito e a parte técnica, e tu não deve ultrapassar essa linha sob pena de tu cair em matéria que não é adstrita à tua função. E isso, inclusive, está no artigo 473, que nós estávamos falando agora. O perito tem que se ater à sua área. Sim, então tem que tomar todo o tempo muito cuidado quando tu falar. Não pular fora para tu não pular assunto. fora da tua área, né? Mas quando tu tá como assistente técnico, tu tá livre de suspeição. Tu não está isento de suspeição. Pode falar o que quiser. Então, tu pode falar com um advogado de quem te contratou e montar junto com ele uma estratégia de ataque e de defesa para poder ganhar a contenda. É um grande mercado. E eu e o Clarel vamos levar isso adiante lá para Santa Catarina. Já estamos até com um projeto em andamento lá, de trabalharmos junto em assistência técnica, né? Porque é um grande mercado que a gente vê que é. E o Clarel disse uma frase aqui que é aquilo que eu falei para vocês, né? Ele falou assim, então, sem falar sem filtro, né? Então, eu diria para a Fernanda, que está aqui na nossa sala, que é responsável pelo marketing, né? Que o título do nosso podcast poderia ter sido Dois Peritos Experientes Sem Filtro. É boa, gostei do título, sem filtro. Nós estamos falando assim abertamente aqui, sem medo nenhum, falando e coisas que são assim, bem íntimas. Eu falei coisa aqui que eu nunca tinha se revelado. Eu acho que essa questão de muito tempo de viver, de experiência, te transforma numa pessoa mais tranquila e... Sim, conhece tudo, né? Tranquila e confiante para saber que o que tu está dizendo não vai macular a tua imagem, nem a de ninguém, principalmente dos magistrados, tem uma dos pergunta aqui operadores também do do chat, direito. feita agora à noite. Quando o juiz fixa um prazo muito curto para a entrega do laudo, o perito pode pedir prorrogação? Como fazer isso da forma correta sem prejudicar sua imagem no processo? Bom, essa resposta é super simples. Tu pode aceitar o trabalho e até tentar fazer dentro daquele prazo.
Aí, passado uma semana, tu sente que tu não vai conseguir, tu pede mais prazo. É muito normal isso acontecer. O juiz dá. Isso O é Código de diferente. Processo Civil prevê isso. Inclusive, o Código de Processo Civil prevê que o juiz deve fixar a prorrogação em metade do prazo que anteriormente ele havia fixado. Mas Se se não é o que acontece. Ele acaba dando mais. Eles acabam dando mais. Tu pede lá mais prazo, tu ganha mais 30 dias, não ganha metade de 30 dias. O prazo normal O juiz ele nunca jamais vai deixar a prova deficiente, né? Exatamente. Ou prejudicar a prova. Se o cara precisa de 30 dias, ele te dá 30. Se tu tiver o prazo inicial de 30 dias para fazer, mas se tu conseguir demonstrar que o trabalho é bem mais extenso do que tu imaginava e tu precisa de mais 45 dias, tu vê só, ele vai te dar 45 além dos 30 que tu tinha pedido inicialmente. Então, cadê os 50% do prazo inicial que o CPC prevê? Não é verdade. Tá no CPC, no caso, mas na verdade isso acontece diferente. Acontece diferente, porque o juiz tem poder sobre o processo, né? E ele não vai prejudicar a prova dele, que a prova é dele, do juiz, né? Apertando o perito a entregar um negócio mal feito. Não vai fazer isso. E também tem um outro recurso, né? Que é muito simples. Quando a gente recebe a intimação da nomeação, nos é obrigado a apresentar uma proposta de honorários. Se não for assistência gratuita, tem que apresentar uma proposta de honorários. E ali, naquela despacho do juiz, está também o prazo da fixação que ele fez da entrega do laudo. Então, se ele marca lá 30 dias e o perito vê que o trabalho é extenso, ele pode pedir para remarcar o prazo. Em vez de 30 dias, pedir 90 dias. Pode, e também ele pode ter uma outra jogada que também é sair vão tirar o filtro, né? Tu pode, vamos supor, aceitar e na hora de marcar a perícia, marcar para daqui a 3 meses e já começa a trabalhar. Trabalha antes, né? Antes, marca para daqui a 2 meses. É normal, eu tenho perícia que eu estou marcando para daqui a 2 meses, eu não tenho tempo antes. Sim, vai fazer o quê? 3 meses. Sim. E nesse tempo, se tu tivesse tempo, tu poderia estar trabalhando em cima disso aí, na parte teórica do assunto, e já usando como prazo para ti mesmo, só que não está contando. Porque o prazo começa a contar efetivamente após a data da vistoria. E vejam aí, quando o juiz começa a confiar no trabalho entregue pelo perito, ele aceita do perito tudo, aceita a proposta de honorários e aceita isso que acabou de falar o Clarel, que marca para daqui a 3 meses, 90 dias, o início da perícia, né? Ele aceita tudo. O juiz não quer se arriscar. Depois que ele pega um perito que se dedica, conhece bastante perícia judicial, através do curso online, é uma maneira, né? Através de livros, como o Manual de Perícias e o livro do Clarel. Então, ele dificilmente vai riscar fora daquilo que o perito está precisando. Esse ponto é importante dizer uma coisa, o perito, o juiz, quer dizer, o magistrado, ele é muito fiel ao perito. É fiel, né? É fiel. Quando ele pega confiança, qualquer proposta de honorários passa. No início, o juiz reduz, inclusive, a nossa proposta, o nosso valor da proposta. Mas aí ele começa a receber o laudo, né? Os laudos são bons, né? E o perito sabe trabalhar com a burocracia, porque é importante saber trabalhar com Por isso que aqui no livro do Clarel tem 40 modelos de petições. As mais usuais, as mais importantes. Não, tem a mistura. Tem as petições usuais, que muitos autores colocam aí, petições de honorários, bem comunzinhas, mas eu procurei colocar mais as petições de uso especial. Então, é excelente. No meu livro também, o Manual de Perícia, é um bocado de livro aqui em cima da mesa. Nesse livro aqui, né, tem também modelos de petições. Em nosso material do curso online também, modelos de petições. E eu não chego a entrar em muitos casos especiais. Vejo como se complementam os 2 livros, do Clarel e do Rui. Eu gostaria de dar um exemplo de petição de uso especial, tá? Eu acho que é bem interessante para o nosso podcast aqui, porque as pessoas podem já sair utilizando isso, com as suas próprias palavras. Se comprar o livro, vai ter um embasamento melhor, mas não impede que a pessoa tente por si própria. É o seguinte, às vezes, normalmente um advogado, quando ele está atuando para alguém que não tem condições financeiras, ele pede o AJG para essa pessoa.
para não pagar custas processuais. Então, o AJG... Mas ele também pede para o magistrado conceder a inversão do ônus da prova, principalmente quando envolve matéria de consumo. Então, o juiz, às vezes, nem bola dá, nem lê aquilo ali, a inversão do ônus da prova. Só que, às vezes, a matéria é complicadinha. E o perito, quando pega para formular os seus próprios honorários, ele vê ali, pá, o processo está o palio da JG, eu vou ter que fazer pela JG. Mas aí ele começa a ler o processo e vê que o advogado pediu a inversão do ônus da prova. Então, uma maneira que é bem inteligente de fazer, sem se passar por advogado, sem entrar na matéria do direito, é tu simplesmente falar o que foi falado por outro. O advogado pediu a inversão do ônus da prova. Se Vossa Excelência assim o deferir, os honorários serão tanto. Então, tu não está dizendo que tu não vai fazer pela JG, mas tu está dizendo que se ele aceitar a inversão do ônus da prova, o valor é tanto, porque não tem indeferimento da inversão do ônus da prova. O juiz não falou nada, ele ficou silente, ele não falou, não se manifestou. Então, tu aproveita aquela não manifestação para explicitar esse lado. E eu já consegui várias vezes que o juiz pegar, olhar aquilo ali e conceder a inversão do ônus da prova. Claro que aí tu vai demonstrar o grau de dificuldade que a perícia tem, aquela coisa toda, né? E aí, às vezes, dá um caldo. O Fernandes, que é nosso aluno do curso online, diz assim: qual o tempo mínimo de experiência como engenheiro, tu é engenheiro, né? Necessário para ingressar como perito, tendo o curso de perito, sendo engenheiro químico e engenheiro de segurança do trabalho? Qual o tempo mínimo seria necessário para ingressar como perito? Olha, aí nós voltamos àquele assunto do toque-toque. Com mínimo de experiência, né? E o tempo mínimo, né? Mas aí que tá. Eu não desanimo uma pessoa que se formou, fez um curso de alguns meses ali, de extensão, e já se aventure a conversar com o magistrado. Porque essa pessoa pode chegar lá e deixar o magistrado entusiasmado. Claro. Eu arranquei do zero. Entusiasmado. O cara tá novo ali, mas o magistrado tem um faro de sentir, esse cara tem capacidade, esse cara tem... Eu tô vendo o que eu quero ver. Eu tô vendo um cara dizer aquilo que me dá alegria nos ouvidos escutar, né? Então, muitas vezes o magistrado aposta naquele elemento que está ali novinho, mas com garra, com vontade de ir adiante e com conhecimento, inteligência, sagacidade e tudo mais, né? Às vezes a pessoa demora 10 anos na profissão e não tem a sagacidade de um cara que tem 1 ano só de profissão. Aqui o Danilo Monteiro, que é aluno também do nosso curso, diz assim: através do Conselho Regional de Administração do Estado do Ceará, tomei conhecimento do curso. Desejo mais informações de atuação de um perito na área de administração, né? Se possível, exemplos de casos e vivências dos senhores Rui Juliano e Clarel Rietti. Bem, ele é da administração. Bem, o conteúdo da perícia judicial é igual para todo mundo, não é, Clarel? É igual, é para engenheiro, é tudo. Nós temos que dominar o que é necessário para ser um bom perito, no sentido do que se falou aqui, né? E também dominar o Código de Processo Civil, das regras, né? Concordo. E aí adiante. E o restante é da matéria de cada um. Da matéria do médico, da medicina, mas do fisioterapeuta lá na Justiça do Trabalho do fisioterapeuta, então, e assim vai. Cada área. Então, como ele é economista, ele vai ter que saber. Ele é administrador, ele vai administrador. O administrador, o contador, o economista, eles comungam dos mesmos tipos de perícia, praticamente a mesma coisa. Somente lá o contador é que faz a auditoria contábil, é uma prerrogativa. E é tudo igual. Então, aí realmente a matéria é igual para todo mundo. Tudo que foi falado aqui serve para todo mundo, né, Clarel? Serve para todo mundo, cada um na sua matéria. Isso. E cada um obedecendo o artigo 473 do CPC, fazendo laudo consubstanciado, não fugindo da matéria, mostrando qual foi a metodologia científica que adotou, seguindo aquilo ali, dificilmente tu vai ter o teu laudo derrubado. Então, é o CPC e a matéria que tu aprendeu na faculdade é acrescida de cursos que tu pode fazer
com o Rui Juliano, por exemplo, né? Que já fez mais de 15 mil alunos na Rui. Isso, tem um número lá grande. Aqui a Vanessa, também aluna do curso Perícia Judicial Online, Vanessa Dantas, ela diz: boa noite, Vanessa. Gostaria de saber, pela experiência dos senhores, como fazer uma avaliação pretérita de um imóvel urbano, se não conseguir encontrar dados pretéritos também suficientes para fazer pelo método comparativo direto de mercado. Olha, essa pergunta aí é bem... Quando é pretérito, a gente tem que escrever. Eu fujo e faço o atual e peço para a contadoria atualizar. Não, mas é que a verdade é a seguinte, né? Tu não pode jamais fazer uma perícia de avaliação de um imóvel pretérito, uma situação pretérita, simplesmente fazendo, mesmo que tu use inferência estatística, método comparativo de dados de mercado, aquela coisa toda, né? E descubra o valor atual de um imóvel e depois use um indexador para retroagir. Porque a forma como valoriza um imóvel é diferente da forma como uma moeda valoriza. Né? Inflação, bota um presídio lá da tua casa caiu lá embaixo o valor. Não importa quando acontece isso comigo, eu faço a avaliação para o presente, né? E deixo para o juiz a fazer a atualização pretérita. Eu faço diferente. Eu faço assim. Antigamente, quando era na época do papel, porque a gente não pode deixar de falar isso, a gente passou por isso, né? Infelizmente, a gente tem que lembrar dessa época ruim. Mas a gente fazia assim, tinha na biblioteca pública, pegava os jornais e olhava os preços de mercado que eram oferecidos nos jornais. Na biblioteca pública, lá no meio do pó. No meio do pó, nos ácaros lá, né? E aí tu pegava aqueles imóveis naquele preço, naquela data e fazia pelo método comparativo. Pronto, estava fazendo método pretérito. Ou uma forma dificílima é tu conseguir lá no registro de imóveis, porque aí tu teria que pegar por zona, eles não têm esse tipo de filtro, de pegar valor de imóveis por zona, por local. Então, hoje, do jeito que está, sem mais jornal, fazer uma avaliação pretérita, eu aconselho fazer pelo método evolutivo. Por que pelo método evolutivo? Porque eu vejo o terreno não desvaloriza, né? Porque lá atrás ou aqui ele só tende a digamos, a se manter, né? Valorizando cada vez mais. Então, tu consegue chegar no valor do terreno de uma forma bem simples. Agora, o valor do imóvel, tu pode chegar no... Quanto que tu gastaria para construir o imóvel... pelo custo de reprodução de benfeitorias, né? O imóvel hoje. Esse imóvel, se fosse construído hoje, zero, custaria isso. Mas como esse imóvel é de 20 anos atrás, 30 anos atrás, tu vai aplicar uma tabela de Ross-Heideck, por exemplo, que é muito utilizada, e tu vai retroagir, imaginando aquela casa nova, só que com 30 anos atrás, né? Como se estivesse desgastada 30 anos. Aí tu consegue chegar no valor do imóvel 30 anos atrás. É uma maneira de tu fazer o imóvel de uma avaliação pretérita. Né? Seria um jeito, né? É um dos jeitos. Eu prefiro, como eu te falei, jogar nas mãos do juiz e o juiz que mande para a contadoria fazer a atualização pretérita. Bom, a Fernanda, o Fernandes aqui também pergunta: posso ser perito com CRQ ativo apenas ou preciso do CREA ativo? Não, se você é engenheiro químico, pode tranquilamente fazer pelo CRQ, não tem problema nenhum. Acho que isso aí, né, claro, não tem tranquilo. Tem que estar registrado no conselho, o perito tem que estar registrado, tem que estar habilitado. Berenice pergunta: é comum as partes pedirem parcelamento para depositar o valor dos honorários? Normalmente só inicio a perícia depois de estar depositado integralmente. Já aconteceu contigo de pedir parcelamento? Um monte de vezes. Um monte de vezes, né? Várias vezes. O que acontece é o seguinte, né? Quando a pessoa pede parcelamento, o normal que o juiz já entende é que tu vai parcelar e vai esperar. Isso aí que me aconteceu diversas vezes também. O juiz eu dou o parcelamento.
Pode Termina de pagar daqui a 3 meses, quando tiver pagar tudo, na última parcela começa a perícia. Eu já faço diferente, eu pego e falo assim, eu aceito na condição de começar, não esperando até o final do pagamento completo, mas desde que chegue até 50% do valor, que é o que eu preciso para dar o início, eu aguardo. Então, se o sujeito pede em 6 parcelas, quando chega na terceira parcela, eu vou recebendo mês a mês as parcelas, de 1/3, 1/6, 1/6, 1/6, até chegar à metade, e essas parcelas já vão sendo liberadas em prol do juiz. Quando chegar na metade, o juiz começa a perícia. É uma maneira de tu não correr risco, porque se tu conseguir pegar metade da perícia já na arrancada, tu não vai correr risco de levar... De cair numa armadilha, né? Eu já fiz isso, de começar antes de receber, a parte que vai parcelar perde e não paga. Okay. E o juiz, o máximo que te dá é um título executivo para tu entrar com uma ação de execução, coisa que tu não vai fazer, né? O Jeremias Melos, que é de Rio Grande aqui, faz uma pergunta. Doutor Juliano... Jeremias, é nosso amigo, que é um excelente profissional da área de agronomia. Ele atua bastante aí no mercado, né? E bom, baita agrônomo. Bom, quando preciso de consultoria, procuro ele. O doutor Juliano, ele pergunta, eventualmente, se já tivesse que solicitar força policial para adentrar um cenário pericial? Sim, aconteceu. Era uma fábrica de beneficiamento de peixe, onde eviscerava o peixe, né? E eu cheguei lá e o porteiro não me deixou entrar. Falou com o dono da fábrica e o dono da fábrica disse, não vai entrar. Eu saí dali muito bravo. Fui lá direto no fórum. Subi lá no gabinete do juiz e disse pro magistrado, olha lá, excelência, não estão me deixando entrar. E aí ele chegou e disse assim, tu quer voltar lá agora com o oficial de justiça, com a força policial ou o exército? E eu digo, não, pode ser com a força policial. Aí foi só eu e o oficial de justiça. No meio tempo, o advogado deve ter se comunicado com o proprietário da fábrica e disse, não, deixa entrar porque vai dar problema isso aí, né? E eu aí entrei, fiz todo o levantamento que eu precisava, vistoria, e voltei e ainda fiz queixa, né? Que eu fui obrigado a ir com o oficial de justiça. Quer dizer, pegou mal para a parte ainda, ficou pior para ela, né? Pô, porque o juiz fica muito bravo. Se não deixarem o perito entrar no local da perícia... Ele não está deixando o juiz entrar. Não está deixando o juiz entrar, como disse o Clarel aqui. Não está deixando o juiz entrar. E eles ficam bravos, né? Porque o perito é o representante do magistrado. Tu quer voltar lá com a força policial ou do exército? Eu até já imagino qual foi o juiz que falou isso para ti, mas isso aí não... Doutor Zé, não vou dizer nomes aqui, porque a gente está com o filtro aberto, né? Estamos tudo com o filtro aberto aqui, mas muita coisa vamos deixar. Algumas coisinhas filtro fechado. O Alberto Feitosa diz, boa noite, Rui e Clarel. Vocês atuam em vários tribunais de justiça? Qual o raio de atuação? Bom, o Clarel já vou adiantar. O Clarel, ele me confessou que foi chamado lá em Foz do Iguaçu. Nós estamos em Rio Grande. Foz do Iguaçu, daqui, lá deve ser uns 4.000 quilômetros. Paraná. E chamaram ele lá. E ele foi lá, olhou, e pelo que ele me contou lá na época, faz muitos anos, ele disse assim, eu botei os honorários lá em cima, eu acho que foi R$200 mil, né? Não, foi que... já contei essa história. Tu contou. Eu até fico chateado de estar falando desses valores aí, né? Não, mas e aí vamos dizer as partes boas também, só as ruins. Tem assistência judiciária gratuita que nós não abordamos, é a parte ruim, vocês vão ter que engolir. Embora lá no nosso curso Perícia Judicial Online, no livro do Clarel, deve ter assistência judicial gratuita, não tem? Alguma coisa falando? Tem, falo. Manual de perícia também fala, que é o caroço que a gente tem que engolir. E o Clarel ainda fala bem da assistência judiciária gratuita. Eu falo ainda mal. Não, eu falo bem. Tem pessoas que sobrevivem só com assistência judiciária gratuita, porque pegam muito, né? Uhum. Mas essa questão do não ter filtro, esse trabalho lá de Foz do Iguaçu foi bem interessante, porque envolvia duas empresas grandes mesmo, sabe? Aqui, as maiores construtoras do Brasil. E o projeto era do Niemeyer. E eu fui nomeado por indicação de um juiz federal aqui de Rio Grande para atuar na Justiça Federal lá de Foz do Iguaçu.
Então eu cobrei na época 500 mil. Foi aquela história que tu falaste 200. Não foi 200, foi 500. Não, foi 500 mil reais. Eu tô falando de novo agora, porque eu já tinha falado. Isso aí tá gravado. É a parte bonita, né, cara? Já tá gravado. É bonito, tem que falar o que é bonito também. Eu não falaria de novo, não, mas agora já tá falado antes. Então, e tá sem filtro aqui hoje. Tá sem filtro. Eu cobrei 500. Aí uma das partes que ia pagar pediu se eu podia reduzir um pouco, aquela coisa da choradeira. Se eu tivesse dado lá 5% de desconto, 10%, pagariam tranquilamente. Se eu não desse nada de desconto, pagariam também. Mas aí eu pensei, pô, mas eu faria esse trabalho por um valor bem menor. Aí eu dei um desconto de 20%, mas dei assim, não tinha como dar errado. Aí de 500 mil passou para 400. Uma experiência minha também. Eu recebi esse valor em 6 meses. Pô, naquela época, foi 2016. Banco, nosso escritório por um bom tempo, né? Não, naquela época, hoje seria R$1 milhão, mais ou menos, né? Faz tempo isso aí que tu me falou. E aí, porque a gente troca, de vez em quando se encontra no cafezinho, coisa e tal, troca uma informação com outra, né? E vamos levando. E vem aquelas coisas boas e também vem as coisas que são difíceis, que tem que levar adiante, não adianta. E lá em Foz do Iguaçu me aconteceu também um caso. Para vocês verem como tem processo grande. Olha o processo do tamanho que eu fui lá. Eu fui contratado para dar um curso para os consultores do assistente técnico da empresa. Era, na época, a segunda maior empresa do Brasil. E tinha 700 partes contra 700 autores contra o réu, a empresa essa. Porra. E a empresa, o assistente técnico, tinha 22 consultores, era na área ambiental. E eu fui dar um curso somente para os consultores do assistente técnico. Estava lá o advogado dos assistentes da parte da empresa, né? Para estar antenado sobre perícia, aprender um pouco de perícia, porque eles aprendem, né? Os advogados. E aí eles sabem lidar mais no direito tendo a noção da perícia judicial. E o perito não tá. O perito tinha chamado o assistente técnico dessa empresa, para onde eu fui dar a consultoria para 22 consultores. O perito tinha requisitado o assistente técnico para sobrevoar a região de helicóptero. Então, imagina, se o assistente técnico tinha 22 consultores pagos pela parte, quanto é que deve ter cobrado o perito? Imagina, para ter uma noção, 22 consultores e mais para estar sobrevoando de helicóptero a ver a região com 700 partes envolvidas e apenas a empresa essa de ré. Então tem coisa muito grande. Tem essas perícia aeroportuária que vai de acidente de avião, que às vezes é uma coisa. Você chegou a pegar as perícias da Sul América, seguros? Não peguei. Pô, conheci vários peritos que ficaram ricos comigo. A gente pega, por exemplo, desapropriação. É muito bacana, porque você faz uma pesquisa de mercado e depois emprega em tudo que é processo que tem da desapropriação daquela concessionária. É que a desapropriação ainda tem a questão de tu ter que fazer a pesquisa das glebas que são condizentes com aquela gleba que está sendo parcialmente com servidão administrativa, né? Mas esses da Sul América realmente eram casas feitas pela Coab, né? Então eram casas idênticas e cada processo tinha 200 casas. Então ali tu cobrava 5 mil por cada processo, tinha gente que chegava a cobrar 3, teve pessoas que chegaram a cobrar 5, depois passaram para 4, depois enfim, por casa. Enriqueceu o perito. Aí tu multiplica por 20 num processo, 20 casos a 4 mil cada casa. E outros processos iguais. E aí tu não era nomeado num processo, tu era nomeado 10 processos. Então, quer dizer, o cara botava uma dinheirama na mão, assim, para ver casinha de 40 metros quadrados, com parede de concreto de 10 centímetros. Bem, pessoal, nós extravasamos aqui no horário muito, o papo estava muito bom. Como sempre, o podcast com o Clarel é muito atrativo, e esse foi sem filtro, né? Então, agradeço muito a presença, Clarel. Foi excelente o nosso contato e o nosso papo. Não vamos precisar tomar cafezinho essa semana. Já atualizamos o papo aqui hoje. É verdade. Não precisamos ir no posto. Parabéns pela obra novamente. E a obra está com... Vamos repetir o valor aqui.
R$ 497, tanto o livro Manual de Perícias, como aqui o Laudo de petições em perícias judiciais. e o laudo, o livro do Clarel, os dois estão por R$ 597. O Clarel baixou aí barbaramente o preço do livro dele. E ainda está dando mais 10%, o Clarel, no livro dele. E o nosso livro também está no mesmo preço, R$ 597, com 10% de desconto no Pix. Não deixe de adquirir as obras, é fundamental para quem vai adiante e é referência. O meu livro é referência em todo o país. O do Clarel está sendo muito bem divulgado e aceito, né? E em função até desses documentos que ele junta todos lá na própria obra. E aguardem quando o Clarel lançar o livro no formato digital. Obrigado a todos, sucesso aos nossos alunos, estudem bastante nosso curso Perícia Judicial Online e queremos que vocês também sejam peritos por mais 30 anos aí. Grande abraço então, Clarel. Eu também quero ficar mais 30 anos. Um abraço. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.